Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como implementar um pesquisar utilizando checkbox. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu tenho esses níveis de acesso cadastrado no banco de dados, eu quero pesquisar os usuários que possuem o nível de acesso administrador, superadministrador e financeiro. Pesquiso por esses três níveis de acesso, clico em pesquisar, retornou os usuários que possuem o nível de acesso superadministrador, administrador e financeiro. São os três níveis de acesso que eu coloquei para pesquisar. Inclusive, ele manteve pré-selecionado o que eu havia selecionado para pesquisar. Eu quero pesquisar somente pelo aluno. Pesquiso pelo aluno, manteve selecionado o que eu havia pesquisado e retornou o nome da pessoa e também o nível de acesso. O nome da pessoa, os dados do usuário estão em uma tabela e o nome do nível de acesso está em uma segunda tabela. Então, também será apresentado como obter dados em duas tabelas, além do pesquisar, como obter informações em duas tabelas. Para começar, eu starto o servidor local, o AMP Server, com o AMP Server startado, abro o gerenciador de arquivos, acesso o AMP Server e em seguida o diretório Celc. Eu criei um diretório Celc exclusivo para as aulas. Acesso esse diretório no navegador desde que eu tenha startado o AMP Server. Para acessar, coloco localhost e em seguida o diretório Celc. Acessei corretamente e em seguida venho no editor Visual Studio Code. Abrindo o editor, preciso abrir esse diretório Celc. Para abrir, simplesmente arrasto. Próximo passo é criar um arquivo index.php. Neste arquivo, coloco a estrutura básica do HTML e a estrutura básica indica que a página possui conteúdo do tipo HTML. Em seguida, a página é português Brasil. No cabeçalho, eu tenho a tag meta, indicando que a página vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, o title referente ao título e depois eu tenho o body, onde é colocado todo o conteúdo que é apresentado para o usuário. Atualmente está vazio. Retorno no navegador e abro esta página. Eu não preciso colocar o arquivo index, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar um arquivo index no servidor, no diretório Celc. Eu tenho o arquivo index sendo este, mas caso eu colocasse outro nome, seria necessário colocar o nome do arquivo e em seguida a extensão. Como é arquivo index, eu não preciso. Em seguida, crio um formulário. Para criar o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form e os dados deste formulário serão enviados através do método post. Para qual página eu deixo vazio, porque eu quero enviar para a mesma página. Crio um label, abro a tag label, finalizo e coloco a palavra pesquisar. Indico que eu quero duas quebras de linha, depois eu posso criar o input. Coloco o input, o tipo deste input será um checkbox, tenho aqui checkbox. Atribuo um name para este campo, sendo nível underline acesso, será um array, então preciso abrir colchetes e fechar o colchetes, valor, value, quando o usuário selecionar vai ter o valor 1 e o nível de acesso é o super administrador. Duplico isso mais algumas vezes, administrador, aluno e financeiro. São esses níveis de acesso. O segundo é o administrador, 2. O 3 será o aluno e depois o 4 será o financeiro. Neste caso, coloco o financeiro. Confiro como que está ficando, atualizo e tenho o formulário superadministrador e as opções para o usuário selecionar. Ele pode selecionar mais de uma opção em função de eu estar utilizando o checkbox. Acrescento uma quebra de linha, porque todos eles ficaram na mesma linha. Eu acrescento para ficar mais dividido o conteúdo. No último, eu acrescento duas quebras de linha, porque preciso acrescentar o botão input.
depois Type, é um botão do tipo Submit. A palavra que vai ser apresentada no botão vai estar no atributo Value, sendo a palavra pesquisar, e também atribuo um name para o campo, sendo Pesc de pesquisar, pesquisar o usuário. Também coloco 2 quebra de linha e posso conferir como que está ficando este formulário. Retorno no navegador, atualizo, pesquisar e o usuário pode selecionar o nível de acesso. O usuário quer retornar os usuários que possuem o nível de acesso superadministrador ou administrador, ou pode ser somente aluno ou aluno e financeiro. Eu posso selecionar o nível de acesso. Preciso receber agora esses dados e para receber, aqui na parte superior, eu abro o PHP, finalizo o PHP, crio uma variável dados e ela recebe os dados de todos os campos, então utilizo filter input array. Em seguida, estou enviando os dados através do método post, por isso eu coloco input post para receber os dados e recebo tudo com uma string filter underline default. Posso dar um var dump nesta variável para conferir se realmente estou recebendo os dados. Retorno no navegador. Caso eu atualize, a princípio não possui valor nenhum. Linha 13, que eu dei o var dump exato, não possui valor. Mas quando eu selecionar, clico em pesquisar, estou recebendo o nível de acesso. Tenho o nível de acesso 1, nível de acesso 2 e depois o botão. Posso utilizar o botão para verificar se o usuário clicou no botão ou não. Abaixo do form, abro o PHP, finalizo o PHP e verifico se for diferente de empty, for diferente de vazio, a variável dados e em seguida a posição no array pesquisar o usuário, esta posição sendo a chave no array. Se ela for diferente de vazia, significa que o usuário clicou. Quando o usuário clicar no botão que deve dar o var dump e não sempre, porque atualmente ele estava sempre dando o var dump, independente de o usuário ter clicado no botão ou não. Agora eu quero que só dê o var dump quando o usuário clicar no botão. Atualizo, não deu o var dump porque o usuário não clicou no botão, seleciono os 2 níveis de acesso, aluno e financeiro, recebi, sendo o aluno e o nível de acesso financeiro. E os dados que eu quero obter é do banco de dados. Então eu preciso criar uma base de dados, eu acesso localhost. Em seguida, acesso o PHPMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root, a senha é em branco e o servidor MySQL. São essas credenciais que eu utilizo para acessar o PHPMyAdmin no WAMP Server. Executar para acessar. Após ter acessado o PHPMyAdmin, venho em base de dados, crio uma base de dados com o nome de Selk, seleciono a collection, UTF-8 MB4 Unicode CI, criar a base de dados criada, crio a primeira tabela com o nome de usuários, indico que terá 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas. Primeira coluna será ID, esta coluna é uma chave primária e também será autoincrementa. Só aumento aqui para conseguir ver o autoincrementa. Próxima coluna é nome, varchar, 220 caracteres. O usuário também terá o e-mail, varchar, 220 caracteres. E a chave estrangeira sendo nível acesso. Utilizo aqui níveis, underline acessos, só retiro o S no final e coloco underline ID. É um inteiro porque é uma chave estrangeira. Essas colunas no momento são suficientes. Só pego o nome desta chave estrangeira, seleciono INODB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Este relacionamento não será apresentado nesse tutorial, conteúdo abordado no curso de PHP Developer. Mais detalhes no link disponível abaixo do vídeo. Eu preciso criar a tabela níveis acesso
e coloco o nome níveis acesso, somente acrescento o S no final, colocando a palavra no plural. Quando é o nome da tabela, todas as palavras no plural. Quando é chave estrangeira, eu estou utilizando para colocar o nome da coluna como chave estrangeira, eu coloco a última palavra no singular. Esta tabela também terá somente 4 colunas, sendo o ID. Este ID é uma chave primária e também autoincrementa. E tenho o nome do nível de acesso. Deixo o nome mesmo, varchar 220 e no DB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Criei as duas tabelas, preciso inserir o nível de acesso. Então, quais são os níveis de acesso que eu estou utilizando? Primeiro nível de acesso é o superadministrador. Copio, depois eu tenho administrador, coloco 4 porque serão 4 registros, clico fora, depois eu tenho o nível de acesso aluno e por último eu tenho o nível de acesso financeiro. Cadastrar, então executar para cadastrar os 4 níveis de acesso, tenho os níveis de acesso, posso cadastrar um usuário, venho em inserir, primeiro o nome do usuário, depois o e-mail do usuário e também preciso o nível de acesso. Aqui eu utilizo a chave estrangeira e aqui a chave primária. Eu utilizo como referência esta chave primária com o valor para esta chave estrangeira. O primeiro usuário será superadministrador, então eu utilizo esta chave primária e coloco aqui como chave estrangeira 1. Este usuário, César, ele possui qual nível de acesso? O nível de acesso 1. O que significa este 1? Este 1 significa superadministrador. Acrescento mais um usuário. Para este usuário, também pego este remetente só para colocar. Então, será este e-mail. Nível de acesso deste usuário é 2, sendo administrador. Coloco 5 para cadastrar outros usuários, o segundo usuário sendo este, acrescento também um e-mail para este usuário e este usuário terá o nível de acesso 3, sendo aluno, exato. Acrescento mais um usuário, sendo este usuário, também acrescento um e-mail para este usuário, ele vai ter o nível de acesso, coloco como aluno 3, mais algum usuário? Sim, eu coloquei para acrescentar 5 usuários. Então, vai ser o quinto usuário, coloco o nome para este usuário e também um e-mail e a situação deste usuário, não, a situação é nível de acesso financeiro. Então, este eu coloco como 4 e esse aqui eu coloco como 4 e esse eu coloco como 3. Executar para inserir, verifico, procurar, eu tenho o nome do usuário e em seguida o e-mail e o nível de acesso. 1, superadministrador, 2, administrador, 3, sendo aluno, 4, financeiro e 3, aluno novamente. São esses níveis de acesso? Exatamente, são esses níveis de acesso. Tenho os registros cadastrados, posso criar uma query para pesquisar. Neste local, primeiro eu crio uma query básica, depois eu implemento a parte para receber os dados do formulário e utilizar os dados no pesquisar. Selecione a coluna ID, a coluna nome, a coluna e-mail e a coluna, qual é a próxima coluna que eu tenho também, nível acesso ID. São essas colunas que eu quero obter do banco de dados, from, da qual tabela, sendo da tabela usuários, copio o nome para não ter erro em relação ao nome da tabela, utilizo o where, onde, para colocar uma condição, na coluna nível acesso ID, quando o usuário tiver o seguinte valor nesta coluna. Será utilizado somente número para pesquisar, é número, então se é número eu posso utilizar a cláusula
in. Se você não sabe o que é uma cláusula in, isso eu trabalho no curso de PHP Developer. Indico que eu quero pesquisar os usuários que possuem o nível de acesso 1 e nível de acesso 2. 1 ou 2. Eu estou colocando a vírgula, esta vírgula corresponde ao ou isso daqui. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuários, porque eu quero pesquisar os usuários, mas para conseguir executar esta query, eu preciso conectar este PHP com o banco de dados. Como que eu faço esta conexão? Eu crio um novo arquivo com o nome de conexão.php. Dentro deste arquivo, eu colo uma conexão básica com o banco de dados, comecei o PHP e em seguida, início da conexão, coloquei as credenciais localhost, porque o banco de dados está localmente, o usuário root, lembra quando eu acessei o PHPMyAdmin, eu coloquei root, a senha em branco, a base de dados Selk, essa base de dados que eu estou utilizando, e a porta 3306. Alguns locais você precisa colocar a porta, outros não. Por isso que eu coloquei a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Caso seja necessário a porta, você só retira o comentário da conexão com a porta e comenta o sem a porta. Eu quero com ou sem. Eu deixo sem a porta. Retiro o comentário para conferir se realmente eu consigo realizar a conexão com o banco de dados. E aqui, erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso. Abro este arquivo conexão no navegador para conferir. Então, coloco conexão.php, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Mas se eu colocar algo errado, por exemplo, a base de dados incorreta, atualizo, gerou um erro e apresentou o erro. Porque ele apresentou este erro, eu estou indicando para que seja impresso o valor. Retorno para a base de dados correta, atualizo no navegador, conexão realizada com sucesso, continuo no arquivo index. E este arquivo conexão eu incluo no arquivo index.php, abro o PHP, finalizo e incluo somente uma vez o arquivo conexão, sendo o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Após ter incluído a conexão, posso utilizar aqui na parte inferior. E preciso preparar agora esta query. Para preparar, pego a variável con. Quem que é essa variável? Esta variável está dentro deste arquivo, ela possui a conexão com o banco de dados. E por que eu posso utilizar esta variável con, que está dentro deste arquivo, no arquivo index? Porque este arquivo index está incluindo tudo que o arquivo conexão possui. Desta forma, posso utilizar a variável con e, em seguida, prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável result usuários. Query preparada, posso executar, pego o result usuários e em seguida execute. Execute esta query, é mais de um usuário, mais de um registro. Sou obrigado a utilizar o while, o laço de repetição. Toda vez que ele passar pelo laço de repetição, terá somente os dados de um registro, de um único usuário. Eu quero ler o valor que está dentro de result usuário. Para ler, utilizo fetch, em seguida PDO, porque eu estou utilizando o PDO na conexão, e fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Abro chave, fecho a chave, em seguida dou um extract para poder imprimir através do nome da coluna. Posso imprimir através do nome da coluna porque eu estou utilizando o fetch a source. Em seguida, coloco echo para imprimir, sendo ID. Eu estou retornando o ID do usuário. E o ID do usuário posso imprimir através da chave, o nome da coluna, porque eu dei o extract. E coloco uma quebra de linha. Depois do ID, eu tenho nome, e-mail, nível de acesso e também coloco um traço, sendo HR. Altero, primeiro pego a palavra nome, altero que será apresentado para o usuário, a palavra nome, a coluna e-mail, a palavra e-mail,
E por último, eu tenho o ID do nível de acesso. Coloco o ID, neste caso, refere-se ao nível de acesso. Confiro como que está ficando, se estou retornando os dados. Atualizo, conexão com banco de dados realizado com sucesso. E por que ele não listou? Porque eu não cliquei no botão. Ele somente acessa este hífen, realiza a pesquisa quando o usuário clicar no botão. Clico em pesquisar, retornou. Ele retornou quem possui o nível de acesso 1 e 2. Por que 1 e 2? Eu estou colocando 1 e 2. Pesquiso por 1 e 3. Conferir se ele retorna. Clico em pesquisar. Exato. Nível de acesso 1, nível de acesso 2 e nível de acesso 3. Trouxe todos os usuários que possuem esse nível de acesso. Mas eu estou colocando o valor estático. Eu quero pegar o que o usuário preenche. Neste caso, sendo o nível de acesso 1, 3 e 4. Eu selecionei super administrador, aluno e financeiro. São esses níveis de acesso que devem ser utilizados. Como que eu faço a leitura disso daqui? Então, para fazer a leitura, dentro deste hífen, eu crio um for each, um laço de repetição. Eu quero ler o que está dentro da variável dados e em seguida qual é a chave no array nível de acesso. Pego o nome da chave, sendo a posição, e toda vez que ele passar pelo for each, ele terá o ID do nível de acesso. Posso pegar aqui nível acesso ID, pego qualquer palavra, não importa, níveis acesso ID. Neste local eu estou atribuindo este valor, 1, 3, 4. Primeira vez que ele passar pelo for each eu tenho 1, depois eu tenho 3, depois eu tenho o 4. Se vocês quiserem ver, eu posso dar um var dump, sendo um var dump na variável nível acesso ID, para apresentar para vocês o valor que eu tenho. Clico em pesquisar, isso porque eu não havia selecionado nenhum nível de acesso. Agora sim, selecionei o nível de acesso, tenho a posição nível de acesso 1 e 2. O var dump que eu dei aqui internamente possui os valores. Este var dump sendo 1, depois o 2. Estou recebendo corretamente os valores. Mas isso daqui, este valor, eu preciso converter para este formato. Como que eu faço para converter? Eu retiro este var dump, crio uma variável com o nome de valor underline pesc underline lista e vai receber o que já possui e mais o que estiver dentro desta variável nível acesso ID, o mesmo valor que eu dei o var dump, este valor eu quero receber. E depois eu tenho também a vírgula. Então, eu acrescento neste local também a vírgula. Ponto e vírgula para finalizar a linha, mas eu preciso criar esta variável, porque eu estou pegando o que ela já possui e atribuindo mais o valor. Então, aqui acima eu crio esta variável valor pesquisar como vazia. E posso dar um var dump nesta variável para conferir o que ela possui. Retorno no navegador, eu deixo vazio no momento. Clico em pesquisar, ele apresentou erro, porque não existe esta posição, conforme o erro que havia apresentado anteriormente. Então, eu posso fazer o seguinte, eu crio uma variável, se for diferente de empty, se forão dados e em seguida a posição, sendo a chave que deu erro, nível acesso, se ela existir, acessa este hífen e deve executar este for each. Desta forma, eu elimino o erro. Será que eu realmente elimino o erro quando o usuário não selecionar nada? Sim, eliminei o erro, mas eu quero pesquisar aluno e financeiro. Eu tenho 3 e 4. Isso daqui não está igual a isso? Sim, está o mesmo resultado. Então, significa que eu posso utilizar agora esta variável valor pesquisa dentro da query, colocando neste local. Coloco aqui, mas temos um problema. Antes de eu testar, eu tenho a vírgula aqui no final. Eu não posso ter esta vírgula. Eu faço o seguinte, aqui acima, eu crio uma variável com o nome de
cifrão controle, e esta variável recebe o valor 1. E internamente eu verifico dentro do for each, neste local, se cifrão controle for igual a 1, então acessa este if. Se não, acessa este else. E quando acessar este if, quando for 1, eu não coloco esta vírgula, só deixo nível acesso ID. E quando for aqui no else, eu preciso acrescentar a vírgula antes. Neste local eu acrescento a vírgula. Eu estou invertendo. Agora, será que o valor pesquisar vai estar correto? Seleciono aluno e financeiro. Clico em pesquisar. Eu tenho 3 e 4. Deu 34, não deu a vírgula. Por quê? Faltou acrescentar nesta variável controle, toda vez que ele passar pelo for each, vai ser incrementada. Primeira vez vai possuir o valor 1, depois incrementa, não será mais valor 1, vai acessar o else. Confiro novamente, aluno e financeiro, clico em pesquisar, exato, 3 e 4, conforme estava anteriormente neste local. Agora eu tenho o valor pesquisar. Inclusive, eu já realizei a pesquisa 3 e 4. Retornou os usuários que possuem o nível de acesso 3 e 4. Seleciono somente o usuário que possui o nível de acesso 1. Sim, retornou. 1 e 2, pesquisar. Exato, 1 e 2. Está pesquisando corretamente. Retiro este eco, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Não preciso mais deste eco. Eu tenho o var_dump. Este var_dump da linha 30 eu deixo. Da linha 45 eu não preciso mais. Retiro este var_dump. Tem mais algum? Não. Conferir. Clico em pesquisar. A princípio está funcionando o pesquisar, mas eu posso otimizar. Agora o restante do tutorial será para otimizar. Primeira situação. Eu não deixo pré-selecionado o que o usuário selecionou. O usuário selecionou esses dois níveis de acesso, clicou em pesquisar, não manteve selecionado. Eu quero manter selecionado, essa é a primeira correção. E a segunda correção é referente aos níveis de acesso. Ao invés de eu deixar os valores estáticos, conforme estão atualmente, porque caso eu venha acrescentar um novo nível de acesso no banco de dados, eu preciso alterar manualmente neste local. Eu quero que seja dinâmico. Primeiro, então, eu tenho os níveis de acesso que eu tenho no banco de dados. Abro o PHP, finalizo o PHP, inclusive eu coloco um comentário que refere-se a pesquisar os níveis de acesso no BD, crio a query para pesquisar os níveis de acesso, sendo select, selecione a coluna ID, coluna nome, são essas colunas relacionadas ao nível de acesso? Sim, são essas colunas, ID e nome. Coloco from, da tabela níveis acesso, quero ordenar, order by, ordene pela coluna nome, então será retornado o nível de acesso A, B, C, D na ordem alfabética, por isso que eu coloquei ASCII, atribuo esta query para uma variável query underline níveis acesso, criado a query, preciso preparar esta query, pego a variável cone que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro desta variável e atribuo o resultado para uma variável result underline níveis acesso. Tenho o resultado, posso ler o resultado. Não, preciso executar primeiro. Então, result níveis acesso, em seguida execute. Eu tenho o resultado e para ler o resultado utilizo o laço de repetição, sendo while, e o que estiver dentro de linha underline nível underline acesso terá os dados de um único registro. Eu quero ler o que está dentro da variável result níveis acesso. Para ler, utilizo fetch, em seguida pdo2.fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Dou um extract, ok, está aqui o extract, na variável linha nível acesso. Linha
nível acesso. Agora sim, coloquei o valor correto, inclusive posso dar um var_dump só para vocês verem o que possui. Então, coloco var_dump na variável linha nível acesso, porque eu estou dando o extract. Seleciono aluno e financeiro, clico em pesquisar, não, deixo vazio, atualizo a página. E tenho administrador, aluno, financeiro e superadministrador. Retornou os níveis de acesso do banco de dados na ordem alfabética, exato, é isso que eu quero. E dei um var_dump. Depois eu coloquei o extract porque eu quero imprimir através do nome da coluna, sendo a chave no array. Dentro deste while, eu implemento o input, coloco echo, pego qualquer input, posso pegar este mesmo, abro aspas duplo, fecho aspas duplo, ao redor está o aspas duplo, então internamente eu coloco aspas simples. Internamente eu substituo colocando aspas simples, porque eu coloquei o aspas duplo ao redor, porque eu posso imprimir agora o valor diretamente aqui. E o valor eu quero sendo a chave no array. Posso utilizar porque eu dei o extract. Primeiro o nome, é o nome sim, administrador, aluno, é isso que eu quero apresentar, ao invés de ser estático, quero que seja dinâmico, e o valor também. Neste local eu coloco o ID, utilizo a chave no array como uma variável. Posso apagar agora este valor estático, retiro, não preciso mais. O var_dump também não preciso mais. Eu somente recorto e colo e comento no momento. Caso tenha necessidade, eu retiro o comentário, atualizo e tenho os valores, mas agora eles são dinâmicos. Acrescento mais uma quebra de linha neste local, só para separar melhor o botão, atualizo. Ok, esses valores estão sendo retornados do banco de dados. Se eu acrescentar mais um nível de acesso, então eu tenho financeiro, acrescento mais um nível de acesso, executar, conferir, tenho um novo nível de acesso. Será que agora ele é dinâmico? Atualizo, acrescentou mais esse nível de acesso. Não houve a necessidade de editar o código. Acrescento mais um nível de acesso no banco de dados. Essa instrução fica responsável em apresentar os valores que vêm do banco de dados. Mas ainda falta o quê? Manter pré-selecionado o valor. Clico em pesquisar, pesquisou pelo nível de acesso 3 e 4, mas não manteve o valor pré-selecionado. É isso que eu quero fazer agora. Depois que eu pesquisei os valores no banco de dados, ou pode ser antes, então aqui acima, coloco um comentário, então refere-se receber os dados do formulário para manter selecionado o checkbox. Você pode colocar uma frase com suas palavras para você compreender melhor. Crie uma variável com o nome de valor underline pesc underline list. Eu criei esta variável aqui na parte inferior, valor pesc list. Eu altero, retiro o list aqui na parte inferior para ficar diferente a variável. Na parte inferior eu altero o nome da variável e aqui acima que eu utilizo pesc list. Por padrão começa como valor vazio, depois eu verifico se está vindo o valor do formulário, então se for diferente de empty, se foram dados em seguida sendo a posição nível acesso, se existir esta posição, se ela for diferente de vazia, acessa este hífen e dentro deste hífen posso criar o for each para ler os dados que estão dentro da variável dados na posição nível de acesso. Toda vez que ele passar aqui pelo for each, eu tenho os dados de um único nível de acesso. Nível acesso, acrescento nível acesso underline ID. E depois, dentro deste for each, dentro deste laço de repetição, a variável valor pesquisa recebe o que ela já tem, coloco o ponto para concatenar, e em seguida pego o valor que está dentro da variável nível acesso ID,
somente coloco entre aspas duplo porque eu quero acrescentar a vírgula aqui no final. Posso dar um var dump nesta variável só para conferir o que ela possui e conseguir apresentar melhor para vocês. Retorno no navegador, seleciono os dois níveis de acesso, pesquisar e tenho 2 e 3. Exatamente, era isso que eu queria. Nível de acesso 2 e 3 aqui. E dentro deste while que eu estou realizando a leitura do valor que veio do banco de dados, abaixo do extract, eu utilizo mb_str, esta função que eu quero utilizar. Eu quero verificar se existe na variável valor pesquisar list, se esta variável, a mesma que eu dei o var dump, esta variável, sendo este resultado, se dentro desta variável existe o valor, sendo o ID que está vindo do banco de dados. Lembram do var dump que eu dei? Então, este ID que eu estou utilizando. Coloco cifrão ID. Depois que eu verificar, somente aqui ele colocou este espaço, não é necessário, eu atribuo para uma variável com o nome de result underline valor. Utilizo esta variável, sim, result valor. E depois eu verifico se for true, então cifrão result valor for idêntico ao falso, acessa este if, se não, acessa este else. E quando acessar este if, eu tenho uma variável, então eu crio uma variável com o nome de check. Por que eu coloco este valor? Porque eu quero deixar pré-selecionado. Você pode colocar o nome da variável que você quiser aqui. Eu só estou colocando o mesmo nome da variável com o mesmo nome que ela deve receber. Se for falso, isso aqui for falso, quer dizer que o usuário não selecionou o item. Agora, se o usuário já havia selecionado, então deve deixar pré-selecionado. Pego esse checked e coloco neste local. Antes de eu colocar a variável, só para apresentar o que significa este valor. Quando eu coloco este valor, eu indico que todos devem estar pré-selecionados. Atualizo, todos estão pré-selecionados. Então, para isso que é utilizado este atributo. Mas eu quero que seja dinâmico, que ele deixe pré-selecionado somente quando o ID que está vindo do banco de dados, o ID do nível de acesso que está vindo do banco de dados, existe nesta lista que eu dei o var dump aqui acima. Só recordando, atualizo a página, seleciono aluno e administrador, clico em pesquisar, eu tenho o 2 e o 3. Aluno é 3, administrador é 2. Então, por isso que deixou pré-selecionado. Administrador tem o ID 2 e o aluno tem o ID 3. É ID 3? Exato, ID 3. Se vocês quiserem, vocês também podem dar um var dump. Dando um var dump, ele vai apresentar mais informações e vocês conseguirão ver melhor. ID, esta variável ID. O número 2 existe nesta lista? Existe. O ID, o 2, existe nesta lista. E esta lista é essa daqui. O 3 veio do banco de dados. O 3 existe nesta lista? Então, o ID 3 existe nesta lista? Sim, existe. ID 4, o ID 4, sendo este ID, ele existe nesta lista? Não, não existe. Então, não deixa pré-selecionado. Imprime esta variável vazia. Não imprime o atributo para deixar pré-selecionado. Retiro este var dump, não preciso. Só dei o var dump para conseguir explicar melhor para vocês. Este var dump também não preciso. Confiro agora se eu realizo a pesquisa corretamente. Quero retornar somente os alunos. Clico em pesquisar, retornei somente os alunos. Quero retornar aluno e também o administrador. Clico em pesquisar, administrador e aluno. Não quero administrador, quero portaria e o financeiro. Clico em pesquisar, somente retornou o
financeiro, porque portaria não existe. Superadministrador retornou superadministrador e financeiro. Mas como que eu sei que isso aqui é superadministrador e financeiro? Em função deste ID. Mas você que está desenvolvendo, você sabe, é igual eu. Eu sei o que significa esse número, mas futuramente eu não sei o que significa este número. Eu posso utilizar o inner join para buscar dados em duas tabelas. Aqui que eu estou obtendo as informações, eu utilizo o inner join. Se você não sabe como funciona o inner join, é um conteúdo que eu abordo no curso de PHP Developer. Eu quero buscar na tabela secundária, sendo nessa tabela níveis acesso, atribuo eles um apelido para essa tabela, nível, e na tabela identificada por nível, a coluna ID, sendo a chave primária, deve ser igual à chave estrangeira da tabela USR. Quem é a chave estrangeira da tabela USR, da tabela usuário, é esta coluna que é chave estrangeira. Mas eu não coloquei o apelido para essa tabela, então eu atribuo o apelido e indico que essas colunas pertencem a essa tabela. Todas essas colunas eu acrescento o alias, o apelido. E esse níveis acesso também pertence a essa tabela. Confiro se continua funcionando, clico em pesquisar, manteve os valores, mas eu quero buscar os valores na tabela secundária. Estou retornando, estou realizando a pesquisa, mas não indiquei qual coluna. Utilizo o alias nível, que eu atribuí aqui abaixo, indico que da tabela secundária eu quero o nome, mas agora eu tenho um problema. Eu tenho nome neste local e nome aqui. Ele vai retornar o nome do usuário ou o nome do nível de acesso? Vamos ver o erro que vai gerar? Pesquisar. Retornou o nome do nível de acesso e não o nome do usuário. Então, eu atribuo um alias. Primeiro eu coloco o nome da coluna e depois o alias da tabela. Aqui também. Primeiro o nome da coluna, depois o alias da tabela. Pego o alias que eu atribuí para imprimir o nome do usuário e para imprimir o nível de acesso eu utilizo também o alias. Não quero mais imprimir o ID do nível de acesso, e sim o nome do nível de acesso. Clico em pesquisar. Agora sim, eu sei que eu pesquisei por este nível de acesso superadministrador e financeiro. Retornou o usuário que é superadministrador e financeiro. Quero retornar também o administrador. Clico em pesquisar, superadministrador, administrador e financeiro. Assim eu consigo pesquisar conforme o checkbox selecionado. Eu apresentei aqui para nível de acesso, mas você pode utilizar esta funcionalidade em outros locais, mas aqui é para você ter uma ideia como utilizar. Eu apresentei muito mais como pesquisar somente através do checkbox. Eu apresentei como manter os valores, retornar valores do banco de dados, os níveis de acesso para que seja dinâmico. Eu não precise ficar alterando no código quando eu acrescentar um novo nível de acesso. Isso facilita quando houver a necessidade de acrescentar mais um novo nível de acesso. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.